Eu queria falar para vocês, ainda dentro desse segmento aqui, a respeito da depressão e como que a gente precisa ajudar as pessoas que estão passando por depressão. De todos os problemas psicológicos, psíquicos e psiquiátricos que existem, a depressão é talvez a mais comum e a que acomete o maior número de pessoas possível. Estima-se que a cada 4 pessoas, uma vai passar ou passa por uma situação de depressão real, grave, assim, na vida, e mais pessoas passam por episódios de depressão, que talvez não é a depressão completa, mas em alguma fase da vida, em algum momento, vivenciam alguma coisa muito parecida com isso, com essa questão da depressão. A depressão, ela tem algumas causas. Ela pode ter como causa uma predisposição genética, uma causa que a gente poderia trabalhar, que quando a pessoa ela é submetida a determinadas condições de estresse, a determinadas privações, a determinados problemas, o cérebro ele para de produzir, ou o cérebro não, o órgão que produz hormônios, ele para de produzir noradrenalina para a pessoa, e aí esses hormônios eles param de circular no organismo da pessoa, e não é só que para por um momento, eles param, isso é definitivamente, e isso faz com que a pessoa não sinta prazer mais, já que os nossos sentimentos, os meus e os seus, eles são produzidos por reações químicas que vão se desenvolvendo pelo corpo, vai para o cérebro e faz com que você sinta determinada coisa. Então, por mais que a origem da coisa é lá na alma, a reação daquilo ela é química, e é na química que você vai experimentar os sentimentos. Se a química tiver com problema, então a pessoa pode passar a ter depressão sem ter nenhum motivo externo, ela não está passando por nenhum problema, as coisas na vida dela estão todas ok, dentro do que é a média de uma vida ok de um ser humano, mas mesmo assim ela se encontra ali problemática, ou ela se encontra muito triste, ou ela não consegue mais sair daquela situação. Outra causa da depressão a gente poderia falar que é a causa biológica. A gente poderia trabalhar que alguns desequilíbrios que a pessoa adquire na vida dela pode causar depressão. Então, geneticamente ela está ok, mas de repente ela sofre um tipo de infecção viral. Tem alguns vírus que causam essa diminuição de hormônios da felicidade no corpo da pessoa, e a pessoa passa a ter depressão. E o que ela precisava? Ela precisava tomar um remédio ou fazer um tratamento para se livrar daqueles micro-organismos dentro do corpo dela. Ou às vezes aquilo pode vir de um problema como hipotiroidismo, a pessoa desenvolve a doença ao longo da vida, câncer causa esse tipo de problema da depressão também, né? Desequilíbrios endócrinos que a pessoa adquire ou passa por eles, ou algum tipo de situação. Então, às vezes, o problema ele pode ser biológico. Às vezes, o problema ele é orgânico. Alguma doença ou alguma fadiga extrema causa a depressão na pessoa. A gente tem, por exemplo, uma síndrome que está ficando famosa agora, que a gente chama de síndrome de burnout, né? Que é a ideia de que a pessoa ela passa por uma fadiga tão extrema, e ela está submetida a uma pressão constante o tempo todo, ela não tem o estresse e o desestresse, ela não tem o cansa e descansa, gasta e reabastece, não, ela gasta, cansa, chega um momento que o organismo queima todas as reservas que ele tem dentro do organismo, a pessoa passa a viver à base de adrenalina o tempo inteiro, que é um hormônio que você deve usar ele só um pouquinho em determinadas situações e depois parar. O organismo está produzindo aquilo o tempo inteiro, queima todas as reservas de bons hormônios dentro da pessoa e a pessoa estafa, a pessoa estoura, ela tem um burnout, ela queima tudo por dentro. O que a pessoa assim precisa? Descansar. Ela vai precisar restabelecer rotinas,
ela vai precisar de um tipo de tratamento que lide com o organismo dela e vai precisar, talvez pelo resto da vida, de estabelecer limites autoimpostos para que nunca mais ela chegue próximo daquela situação que levou ela ao burnout anteriormente, porque tende a ter cada vez com menos nível de estresse. Tá? Outras causas da depressão são as causas psicológicas, né? Uma raiva recalcada, a pessoa ela passou por um trauma na vida, ela tem muita raiva, mas ela nunca conseguiu dar vazão àquela raiva dela. E às vezes uma má orientação bíblica leva a pessoa a isso porque ela sente que ela não pode sentir raiva, ela não pode extravasar aquilo, ela não pode falar sobre aquilo. Ela tem sempre que parecer uma pessoa calma, uma pessoa santa, uma pessoa correta, uma pessoa direita, só que aquilo vai indo ali para dentro até que de repente aquilo vira uma depressão, porque ela não conseguiu lidar com aquilo. Culpa talvez seja uma das piores ou principais causas de depressão, né? A gente tem inclusive um salmo que Davi escreve quando ele estava em pecado com Batseba, e aí ele matou Urias, e aí ele não contava aquilo para ninguém, aquele negócio estava remoendo dentro dele, ele estava pesado com a culpa, e aí ele escreve lá no Salmo: enquanto eu calei o meu pecado, os meus ossos apodreceram. Né? Então ele está tentando de alguma maneira poética falar sobre como que a culpa levou ele para uma depressão profunda, para um sentimento terrível. Sentimentos de perda podem causar depressão, uma morte de alguém querido, a perda de uma coisa muito importante, até mesmo de bens, né, de valores, a frustração, experiências traumáticas na infância, tudo isso, né, um abuso sexual, por exemplo, tudo isso pode gerar na pessoa uma depressão futuramente na fase adulta dela. E nós temos também as falsas convicções como causas de depressão. Quando a pessoa faz julgamentos errados sobre si mesma e ela tem falsas convicções, falsas crenças a respeito de si, ela tem uma imagem errada a respeito de quem ela é, da posição que ela ocupa no mundo, de como que as coisas funcionam, né? Falsas convicções, falsas crenças a respeito do mundo. Então essas coisas você pode ajudar a pessoa trazendo boas convicções e coisas coerentes para a vida da pessoa. Então essas são as causas da depressão, ok? Sintomas, como é que a gente pode ajudar ou a pessoa pode identificar a depressão? Tá? Então, o principal sintoma é o distúrbio de humor. Então, a pessoa ela tem uma coisa que é o normal e para isso você precisa saber o que é o normal da pessoa, ela vai ter que contar como que ela é normal e de repente ela sai do normal, ela começa a ter uma tristeza constante. Ela era uma pessoa feliz, era uma pessoa mais tranquila, agora é tristeza constante. Ou uma pessoa que não tinha o hábito de chorar por conta de algumas tristezas, de algumas circunstâncias mais comuns da vida, mesmo que negativas, mas essas negativas comuns, os meros dissabores do cotidiano, e agora ela começa a chorar por causa das mesmas coisas que ela não chorava antes. Então, está tendo uma mudança. Você tem que cuidar, tem gente que chora habitualmente por qualquer coisa, então não necessariamente o choro é uma depressão, mas quando tem a mudança, isso pode estar indicando uma depressão chegando, uma depressão já instaurada. Né? Uma dor moral, a pessoa sente aquele aperto, aquela coisa, aquela angústia constante, que não é física, mas está constantemente lá dentro. Solidão, quando a pessoa começa a querer se isolar demais, se afastar demais, ela era uma pessoa mais sociável, estava batendo papo, estava presente, tinha gente, e ela começa a se isolar demais, isso é uma mudança de comportamento característico de depressão. A ausência de motivação, né? Então também a pessoa antes era uma pessoa automotivada, era uma pessoa que estava sempre com disposição, era proativa, fazia as coisas. Tem gente que já nasceu com falta de motivação, então, você está com depressão. Não, ela é assim, mas se ela não era assim, ela passa a ficar assim, ela se desiludiu, então pode ser que a depressão está chegando, a depressão se instaurou, né? A ausência de interesse por coisas que antes a interessava,
sensação de incapacidade, sendo que antes ela se sentia capaz de fazer ou de executar as coisas. A pessoa senta na mesa do trabalho e ela não dá conta de iniciar, ela não sabe por onde começar, então isso também pode ser um sinal de que a depressão ela chegou, está chegando. Autodepreciação, a pessoa quando começa a falar mal de si mesma o tempo inteiro, começa a falar que ela não é capaz, que ela não consegue, e sendo que antes ela não era assim, né? Esse pessimismo constante pode trazer esse tipo de circunstância, esse tipo de sofrimento para a pessoa também, né? Uma certeza de que ela não vai se livrar da dor, que aquilo ali veio para ficar. Sensação de abandono por Deus, a pessoa fala assim, parece que Deus não gosta mais de mim, Deus não se importa mais comigo, então isso também pode ser um sintoma. A gente vê isso claramente na vida de Elias, lá em 1 Reis 19, quando ele passa por depressão. Vários desses sintomas, eles entram na vida de Elias, eles participam da vida, aquele momento da vida do Elias. Um outro sintoma que a gente poderia colocar aqui é a inibição psicomotora, que é a dificuldade de pensar, dificuldade de decidir, dificuldade de falar, dificuldade de concentrar. Então a pessoa tinha essas faculdades plenas e daqui a pouco ela não consegue mais se desenvolver bem por causa daquilo ali, ela não fala direito mais, ela falava bem, ela não concentra mais. Antes ela era uma pessoa que tinha uma capacidade de concentração boa. Então essas inibições psicomotoras são sintomas, né? Ansiedade ou distúrbio de personalidade, a pessoa começa a ter medo de tudo, pânico de tudo, ou ela se torna uma pessoa muito irritável. Qualquer coisinha que antes a pessoa não relevava, não dava bola, ela passa a ficar irritada. A gente tem que fazer a diferença, obviamente, né? Uma situação em que a pessoa é uma pessoa mais pacienciosa, e aí alguém irrita ela, ela nunca fala nada, irrita ela, de repente ela estoura, mas você está irritado antes, você nem ligava para ele. Não, óbvio, você está enchendo a paciência o tempo inteiro, é óbvio que chega um momento que a pessoa se irrita. Então, você tem que excluir as situações repetitivas, porque todo mundo tem um limite, né? Até Jesus um dia foi lá e chicoteou o pessoal no templo. Mas, às vezes, a pessoa ela tem uma situação pontual e aquilo ali ela não dava bola. Passa um tempo, ela tem a mesma situação e ela se irrita facilmente. Aí você vai observar que isso pode ser um sintoma de um distúrbio de personalidade que ela está passando, né? Nós temos também os distúrbios psíquicos, né? O sono perturbado, ou a pessoa passa a ter muito sono quando ela não tinha, ou ela era uma pessoa que dormia bem e ela perde o sono. Então, as perturbações não naturais daquela pessoa de sono pode se tornar, pode indicar que a depressão ela está chegando. Distúrbios digestivos, ou a pessoa perde a fome, era uma pessoa que comia bem, não sei o que, daqui a pouco ela não tem fome, ela não quer mais saber, ou ela passa a comer demais, ela era uma pessoa equilibrada e agora ela come. A diarreia, a pessoa passa a ter diarreia sem que haja um problema específico, viral ou bacteriano, ou que comeu um troço estragado, agora ela começa a ter um descontrole intestinal. Então isso podem ser indícios de que a depressão chegou, está se instalando. Né? Perda do desejo sexual, a pessoa não tem mais vontade, né, de fazer sexo, a libido dela baixou. Então muitas vezes a depressão vai trazer esse tipo de desinteresse para a pessoa, aquele mal-estar geral, né? E o pior deles e o mais grave deles, o desejo de se matar. Quando a pessoa ela começa na cabeça dela a cogitar que não viver é melhor do que viver. E isso é uma situação grave porque ela está negando o instinto mais básico do ser humano, que é o instinto de sobrevivência. Quando a pessoa começa a pensar que ela pode abandonar um instinto mais básico, mais primitivo do ser humano, é porque a coisa está ficando feia, tá? E aí, quando a gente vai trabalhar com a pessoa nessas situações, a gente precisa cuidar de algumas situações. É muito comum, muito constante, que uma pessoa que está vivendo em depressão, ela não tenha desejo de curar.
Ela não quer resolver o problema dela. Ela simplesmente chega numa situação que ela acha que não tem solução, ela desiste daquilo. Isso, a falta de desejo de cura, pode ser autopunição. A pessoa ela está com um problema de culpa muito grande dentro dela e ela acha que ela precisa sofrer para poder expiar aquela culpa, já que a gente sabe lá dentro no nosso subconsciente que a culpa ela só é expiada pela morte, né? Então isso está dentro de nós, a gente sabe disso, por isso Jesus teve que morrer para que a morte dele expiasse a nossa culpa e a gente fosse desculpado, mas às vezes a pessoa não consegue ter uma relação boa com o perdão de Deus ou não teve o perdão de Deus, porque ela não buscou o perdão de Deus. É importante a gente entender que o perdão não é algo dado integralmente, liberalmente a todas as pessoas. A pessoa tem que se arrepender para ela ser perdoada, né? Então a falta de perdão, a culpa faz com que a pessoa não queira ser curada, para que ela entende que se ela sofrer pode ser que ela para de sentir aquela situação de culpa. O desejo de vingança, porque ela quer afetar outras pessoas, pode ser que faça com que ela não queira a cura. Então ela tem muita raiva de alguém, ela fala, não, se eu ficar com a vida desgraçada, eu desgraço a vida dessa pessoa também. Então vingança pode se tornar algo que passe a impedir a cura. Então lembra, está aconselhando, você precisa tentar mapear com a pessoa por que ela tem dificuldade de lidar com aquilo. O desejo de chamar a atenção, às vezes a pessoa estava muito largada, muito deixada de lado pelas pessoas que ela ama ou pelas pessoas que ela se importa com, então ela entra em depressão porque ela quer atenção e aí ela obtém atenção, porque a gente tende a cuidar mais das pessoas que estão em situação de necessidade. Aí o que ela pensa? Eu preciso sempre ter problema, porque se eu deixar de ter problema eu perco a atenção. Então ela entra, e isso é subconscientemente muitas vezes, né? Ela não tem consciência desse pensamento, mas está lá dentro e aí leva ela para depressão e ela não quer mais saber de ser curada, para ela continuar sempre sendo cuidada, sendo tratada, né? Eu falo uma bobagem isso que eu vou falar, mas eu lembro uma vez que eu estava muito cansado, e aí a minha sobrinha, a Luíse, ela estava no hospital ali na Unimed, e com problema de asma, que às vezes acomete ela ali, ela estava ali internada, com cuidado, precisando tomar um pouquinho de oxigênio. Eu lembro que eu fui visitar ela, eu cheguei ali na beiradinha da caminha dela, e ela uma caminha bacaninha assim, confortável, com a cobertinha, né, ar-condicionado ali na sala, e ela estava assistindo o Discovery Kids ali na televisão. E eu olhei para aquilo ali, e aí eu pensei assim, puxa vida, eu podia arranjar uma doença, porque aí eu deitava nessa caminha, eu podia ficar aqui uma semana, era o suficiente, só assistindo Sport TV, ESPN, lendo e dormindo. Uma semana disso aí, que às vezes quando a gente era criança a gente tinha esse tipo de coisa, você ficava com vontade de ficar doente porque sua mãe, seu pai ia ficar cuidando de você um pouco mais, te dando atenção. Esse tipo de coisa traz ou leva a pessoa a não ter o desejo de ser curada da depressão muitas vezes. Então a gente tem que prestar atenção nisso também. Às vezes, fidelidade a um ente querido falecido. A pessoa morre um marido, morre uma esposa, morre um pai, morre um filho, e a pessoa ela amava muito, ela era muito ligada, muito vinculada, de uma forma até exagerada, para mais do que deveria ser com aquela pessoa, de uma forma idolátrica com aquela pessoa, e só que a pessoa morreu. E aí ela passa a sentir assim, puxa, se eu sarar, se eu for feliz de novo, se eu sorrir de novo, se eu me alegrar de novo, se eu festejar de novo, eu vou estar ofendendo aquela pessoa, vou estar negando a vida daquela pessoa, vou estar desonrando a memória daquela pessoa. Então não, eu agora preciso ser uma pessoa sempre triste, sempre infeliz, sempre para baixo, porque isso é fidelidade à pessoa que morreu. Então você mapeia isso, você precisa acompanhar a pessoa e cuidar para que isso não faça parte. Orgulho é uma situação também que impede a pessoa de procurar cura, ela nem quer admitir que ela tem depressão, ela nem quer admitir que ela tem problema, né? E atribuir responsabilidade para outras pessoas. A pessoa ela não assume que ela está com um problema. Não, isso que é porque fulano está fazendo isso comigo, Beltrano fez aquilo comigo, fulana de tal me causou essa situação, então eu tenho que ficar triste mesmo porque essas pessoas me causaram. Ela não quer assumir responsabilidade pela vida dela. Então,
isso isso leva a pessoa a não desejar cura.